Você gosta de fazer blusas? Quer aprender a fazer uma blusa de tricoline com uma manguinha franzida e uma pala com babado? Então vem comigo! Olá, eu sou Lucilda Silva, sou professora de corte e costura, modelagem e costura criativa. Bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal Universo da Costura Cursos. Nosso vídeo de hoje é um passo a passo de modelagem e de costura. Será uma blusinha de tricoline com uma manguinha franzida e com uma pala com o detalhezinho do babado. Então, se você aí tá querendo acompanhar da modelagem até a costura dessa peça, vem comigo, vamos pro vídeo. E vamos aqui para a modelagem de mais uma peça. Para fazer o molde dessa blusa, nós vamos precisar da nossa base de blusa, frente, costas e também a base da manga. E aqui eu vou usar a frente, que não tem a pence de busto. Só lembrando para você aí que não tem essa base ainda, aqui no canal tem vídeo com todo esse passo a passo, tá? Então, se você quiser fazer a sua base, só procurar aqui no canal o vídeo e acompanhar para montar a sua. Aqui eu já fiz a cópia. Fiz a cópia aqui da minha base, ó, no outro papel. E eu vou iniciar aqui com a modelagem da parte frente. E aqui na parte frente, eu vou iniciar abaixando aqui esse decote 3 centímetros. Então, eu marco aqui nessa linha do centro-frente 3 centímetros, partindo do contorno aqui do decote. Vou abrir aqui no ombro 2. Faço também aqui a marcação, ó, dos 2 centímetros na linha do ombro. E com a minha régua de curva, eu refaço aqui o traçado desse decote, ó. Encaixo assim certinho, que pegue aqui nas duas marcações e passo aqui o novo traçado do decote. Feito isso, eu vou fazer a marcação aqui da abertura. Ela tem uma aberturazinha aqui no centro-frente. E essa abertura vai ficar com 13 centímetros. Marcando aqui, ó, 13 centímetros. Então, nesse ponto aqui, até aqui vai ser a aberturazinha que ela tem na frente, né? Que aqui em cima tem um botãozinho. E agora eu vou marcar a altura da pala. Uma palazinha que ela tem aqui na frente. Essa altura vai ser aqui, ó, do decote para baixo, 6 centímetros. E para eu conseguir fazer aqui uma linha bem retinha, eu vou usar o esquadro. Então, eu pego o esquadro aqui, ó, posiciono certinho nessa linha do centro-frente. Deixo um lado aqui dele bem certinho. E aí, eu já posso traçar aqui a minha linha, que vai ser a pala. Então, tracei aqui até a cava. E aqui eu já tenho a linha da pala traçada. Agora, eu vou colocar aqui na lateral 2 centímetros de folga de vestibilidade, tá? Porque eu quero essa blusa bem soltinha. Se você não gostar com muita folga, você pode acrescentar só 1 centímetro. Porém, aqui eu vou acrescentar 2. E esses 2 eu vou acrescentar aqui, ó, até o finalzinho dela, até a barra. Fiz essas marcações, venho aqui com a minha régua curva e vou refazer aqui, ó, a linha lateral. Virando aqui nessa parte da cintura, faço mais um pouco. Desse ponto para cima, posso fazer reto mesmo. Então, aqui eu já tenho a minha folga de vestibilidade. Agora, eu vou colocar a margem de costura. Margem de costura eu vou colocar de 1 centímetro em volta de toda essa peça. Posso vir aqui, ó, marcando a mão livre mesmo. E se você não tiver prática, tiver dificuldade com isso aqui, é muito simples. Você vai pegar a sua fita métrica, ó, e vai vir marcando aqui. Você pode até marcar essa distânciazinha do acabamento aqui, ó, da fita, tá? Então, você vai vir encostando aqui na linha principal e marcando. Aqui eu vou fazendo assim a mão livre para poder dar uma agilizada no vídeo.
Colocada aqui toda a margem de costura, agora eu vou passar para a modelagem aqui da parte costa. Aqui para a modelagem das costas, eu também vou iniciar aqui baixando um pouco o decote. A parte costa aqui eu vou baixar só 2 centímetros no centro e 2 centímetros aqui no ombro, porque no ombro aqui tem que ser a mesma medida que eu fiz aqui na parte frente, né? Para o ombro se encaixar aqui com a parte frente depois. Então, eu marquei aqui, ó, 2 centímetros no ombro, 2 aqui no meio costa. Venho também aqui com a minha régua de curva e vou passar um traçado refazendo aqui, né? Reabrindo esse decote. Feito isso, vou colocar também a folga de vestibilidade aqui na lateral, de 2 centímetros, da mesma forma que eu fiz com a parte frente. Prontinho aqui a folga de vestibilidade, agora eu vou colocar a margem de costura da mesma forma que eu coloquei lá na parte frente, acrescentando 1 centímetro aqui em volta do molde. Tá pronta aqui também a parte costa, agora eu vou passar para a modelagem da manga. Aqui para a modelagem da manga, eu fiz a cópia aqui em volta do molde. Não, a minha base de manga, ela é uma manga longa. Eu não copiei toda porque não precisa, né? Já que a manga aqui vai ser curta. Nessa linha aqui do meio da manga, eu vou colocar o comprimento que eu quero que fique essa manga. Eu vou querer essa manga aqui, ó, com 20 centímetros, tá? Já é na marcaçãozinha aqui que estava. E para fazer aqui para lateral, eu vou usar o esquadro. Vou posicionar aqui certinho, ó, na linha do meio, do centro aqui da manga, e vou traçar aqui para a lateral. Passei um pouquinho aqui da linha, porque vou precisar colocar aqui também a folga de vestibilidade que eu acrescentei aqui na frente, ó. Se aqui eu acrescentei 2 centímetros, eu tenho que acrescentar também aqui na manga. Então, aqui eu venho, ó, coloco também os 2 centímetros. Marco aqui embaixo também. E refaço aqui a linha lateral. Agora, esse mesmo processo aqui, eu vou fazer com o outro lado. Feito aqui o mesmo processo para o outro lado, eu agora vou precisar recortar. Nessa linha aqui do meio, eu vou fazer uma abertura, porque essa manga, ela tem um pouco de franzido aqui nessa parte. Então, eu vou precisar retirar aqui essa parte, ó, embaixo. E aqui na linha do meio, fazer a abertura. Agora aqui nessa parte eu vou abrir um pouco, ó, e vou precisar colar um papel aqui por baixo. E aqui, ó, depois que eu colei um lado, eu vou marcar a abertura aqui no meio. A abertura eu vou deixar com 9 centímetros. Então, eu faço aqui a marcação e vou colar esse outro lado aqui, ó. Essa linha aqui em cima, eu faço complemento usando aqui a régua, ó. Encaixo aqui a minha régua curva e refaço essa parte. Agora, eu posso colocar a margem de costura. A margem de costura aqui vai ser de 1 centímetro também. E eu coloco em volta de toda essa manga. Colocado aqui a margem de costura da manga, eu vou recortar agora a manga. Eu já vou recortar essas outras partes aqui, ó, para finalizar aqui, fazendo o babadinho da manga e também colocando a margem de costura aqui na parte da barra, aqui pra manga, tá? Então, agora eu já vou recortar aqui todas as partes.
recortada aqui, ó, todas as partes. Agora eu venho aqui para a parte da pala, eu vou abrir, ó, essa parte aqui. Aqui, depois que eu cortei, eu vou precisar colocar margem de costura de um lado e do outro. Eu vou colar um papel para colocar. E também vou fazer o molde do babado. Para fazer o molde aqui do babadinho, eu vou medir para ver que distância eu tenho, né? Qual o valor. Deu 17,5. Só que aí, para os dois lados, eu vou dobrar aqui essa medida, ó. 35 centímetros, né? Para frente aqui completa. Para colocar o franzido, eu vou colocar mais metade disso aqui. Quando a gente não quer muito, se quiser muito franzido, é o dobro. Se quiser um franzido pouco, a gente coloca metade aqui do valor. Então, se eu dobrar aqui a minha fita, ó, não preciso nem fazer cálculo, eu já tenho aqui um acréscimo para o franzido. Deu 53, eu vou só colocar aqui mais um pouquinho para o 55, tá? Então, eu vou fazer um babadinho aqui, fazer um molde com 55 centímetros de comprimento e de altura. Eu quero que ele fique com 3 centímetros, mas eu vou colocar já o valorzinho de margem de costura, então eu vou fazer com 5, tá? Então, eu já venho aqui, vou fazer uma linha. Aqui nessa linha, eu vou colocar a medida dos 55 centímetros. A altura aqui eu vou colocar com 5 para já ficar com a margem de costura. Então, na verdade, fica assim, uma margem de 1 centímetro aqui de um lado, uma margem de 1 centímetro do outro, e o babadinho mesmo, ele vai ter 3 centímetros. Só que para facilitar aqui, vamos colocar já os 5, que fica já com a margem de costura. Marquei aqui no meio 5, vou marcar aqui na lateral também. Agora é só vir aqui com a régua e fechar esse retângulo. Pronto, e esse aqui, que é o molde do babado. E aqui, ó, eu vou fazer o molde do revel aqui da frente. Inclusive, era para ter feito aqui antes de cortar, acabei esquecendo, mas não tem problema não, dá para juntar aqui certinho, ó. Eu vou só posicionar aqui, vou prender com algum peso. Só prender aqui, ó. E aí eu consigo fazer aqui o contorno. Pro revel, eu vou fazer o contorno aqui. Vou descer, ó, aqui tá a marcação da abertura, e eu vou descer um pouco. E vou fazer aqui também o contorno da linha do ombro. Agora, eu já posso tirar essa parte. Aqui na linha do ombro, eu vou colocar 6 centímetros. E aqui, deixa eu só marcar a parte da abertura, porque depois da abertura eu desço 6 também. Ó, aqui tá a abertura. E da aberturazinha aqui pra baixo, eu também vou colocar 6 centímetros. Agora, eu só venho aqui, ó, fazendo uma linha curva, tá? Dá pra fazer a mão livre, dá pra fazer aqui com a régua também. Se encaixar aqui a régua também dá pra fazer, ó. Posso colocar dessa forma, fazer até aqui. Aí, daqui eu preciso virar a régua. Preciso virar aqui, ó, para fazer mais um pouco da curva e virar novamente. Aí, assim, eu já tenho aqui o moldezinho do revel. Agora é só recortar. Recortar aqui também o babado. E vou colocar as margens de costura, gente. Aqui, ó,
1 centímetro, aqui 1 centímetro também, e aqui nessa manga eu também preciso colar um papel para colocar a margem aqui da barra, né, da manga, que aí eu vou colocar um pouquinho mais, vou colocar uns 2,5 centímetros. Então, já vou fazer isso para finalizar aqui e mostrar o molde prontinho para vocês. E aqui tá finalizado o molde, todas as partes, ó, o babado, o revel, aqui a margem de costura, ó, de 1 centímetro para cada lado, frente, as costas e aqui a manga, ó, com a margem de costura que eu coloquei aqui para baixo. Então tá tudo pronto aqui e agora vamos ao corte da peça. E aqui vamos ao corte da peça. Para fazer a blusa, para fazer essa blusa, eu vou usar aqui esse tecido que é uma tricoline, tá? Uma tricoline até com um pouquinho de elastano. Dá para você usar vários outros tecidos aqui para fazer essa peça. Pode usar um crepe, um viscose, pode usar um viscolinho, tá? É um modelinho que fica bem em vários tecidos. Só recomendo para você não usar um tecido muito grosso, né? Por conta do detalhezinho do babado. Mas todos esses tecidos tradicionais aí que a gente usa para blusa, com certeza vai ficar bom aqui para essa peça. Eu tô aqui só com 85 centímetros, espero que dê para cortar aqui. O ideal seria entre 90 centímetros a 1 metro, tá? Principalmente se o seu tamanho for um pouquinho maior que esse aqui é compatível com um M. Mas vamos ver aqui se eu consigo cortar todas as partes certinho. O corte é simples, vou dobrando aqui o tecido, posicionando meus moldes, vou prender com algum pezinho e cortando aqui na bordinha, porque já tá tudo pronto, tudo com margem de costura, tá? Então, vamos acompanhar esse processo agora. E aqui eu finalizei o corte, consegui cortar todas as partes aqui direitinho, ó, parte costa, a frente, né, a parte aqui de baixo da frente, a pala cortada 2 vezes, a manga cortada 2 vezes, o revel, o babado e cortei também essa tirinha de viés, tá? Para fazer o acabamentozinho aqui do decote e costas. Então aqui agora tá tudo certinho, vamos para a máquina fazer a montagem dessa peça. E aqui vamos para a montagem da peça. Eu vou iniciar aqui essa costura fazendo aqui uma barra bem estreitinha nesse babado. Vou virar aqui, ó, dobrando 2 vezes, mais ou menos aqui 1/2 centímetro e venho passando a costura.
Passado aqui a costura, ficou assim, ó. Agora aqui desse outro lado, eu vou passar 2 costuras para formar o franzido. Vou aumentar aqui o ponto da máquina e para franzir eu passo uma costura aqui bem na bordinha e outra com meio centímetro de distância. Passado aqui as 2 costuras, ó, ficou assim. Agora eu vou separar aqui essas linhas. Normalmente eu separo aqui e puxo essas 2 que fica para a bobina, que é mais fácil para distribuir aqui o franzido. Separei aqui as linhas, eu vou puxando, ó, e espalhando aqui para formar o franzido. E aqui para saber o tamanho certinho, eu vou medir, ó, nesse espaçozinho aqui que ele vai ser costurado, tá? Então eu preciso deixar ele em uma medida que dê para colocar aqui, ó, dos 2 lados. Vou espalhar aqui mais um pouquinho, ó. Verifico aqui se tá na medida certinho. Agora eu posso até amarrar aqui, ó, prendendo essas linhas para não aumentar mais aqui de tamanho. Fazer a mesma coisa aqui do outro lado, dar 2 nozinhos aqui, porque assim eu vou conseguir espalhar o franzido certinho, sem modificar aqui mais o tamanho. Agora, ó, pego esse franzido aqui, venho espalhando e vou arrumar ele certinho, para não ficar assim muito franzido em um canto e pouco em outro. E agora eu já posso vir aqui, ó, com ele assim certinho e costurar aqui nessa parte da blusa. Já diminuí aqui o ponto da máquina. E agora eu vou colocando aqui. A hora que eu for passando a costura, se for necessário, eu vou dando mais uma arrumadinha assim, ó, no franzido, para ficar tudo bem certinho. Passei aqui a costura, agora eu já posso vir aqui dividir o babado, ó, cortando aqui, dividindo ao meio. E agora, em cada lado aqui desse, eu vou costurar a pala, posicionando aqui certinho, ó, direito com direito e passando a costura. Costurada aqui a pala, ó, ficou assim. Agora eu vou fazer isso mesmo aqui com a outra parte da pala. Costurada aqui o outro lado da pala, eu agora preciso ir lá para overlock para passar a costura de acabamento aqui. E aproveitando, eu já vou passar também o acabamento de overlock aqui nessa parte interna do revel. E aqui eu já passei o acabamento, ó, de overlock aqui no revel. Já passei também aqui na parte interna. Agora eu vou passar uma pequena costura aqui para fixar esse babado aqui na abertura da frente. Vou fazer a mesma coisa aqui com o outro. E aqui, antes de costurar o revel aqui na abertura, eu preciso fazer a casinha, a azelha que vai pegar aqui no botão. Já passei ferro aqui no viés, que é para a parte costa, e vou tirar aqui um pedacinho dele para fazer essa azelha. Vou deixar aqui mais estreitinho. Vou dobrar aqui as 2 bordas para o meio e dobrar novamente. Aí agora eu só venho com uma costura aqui, fazendo como se fosse uma reata mesmo.
Passado aqui a costura, ó, ficou assim. Vou colocar aqui de acordo com o tamanho do botão que eu quero colocar. Então eu já venho aqui, antes de costurar o revel, e já costuro essa azelha aqui em cima, ó. Eu vou deixar só 1 centímetro aqui para a margem de costura, posiciono e passo a costura prendendo. Aí vai ficar assim, ó, já certinho aqui fixa no lugar. E agora sim eu vou vir com o revel. Já passei ferro aqui, ó, marcando o meio. Agora eu venho com essa outra parte da blusa, posiciono aqui em cima. Vou encaixar aqui certinho, ó, o decote. Prendo com alfinetes. O meio aqui, essa abertura, eu deixo certinho com a marcação aqui do meio do revel. Vou prender também aqui com alfinete. Faço a mesma coisa aqui com o outro lado. Agora que tá assim, ó, tudo certinho aqui na posição, eu venho e passo uma costura aqui em volta da abertura. Passado aqui a costura, ficou assim, ó. Posso retirar aqui os alfinetes. E agora eu vou cortar aqui, abrindo aqui, ó, o meio do revel. Vou cortar aqui nos cantinhos também, ó, fazendo piques. Vai ficar assim. Agora, virando aqui, eu vou passar um pesponto rente em cima do revel, deixando a margem de costura, ó, pro lado do revel. Passado aqui, ó, a costurinha de pesponto rente, ficou dessa forma. Agora eu já posso vir aqui, virar para a parte aqui de cima o revel e passar a costura no decote. Passado aqui a costura, vou cortar aqui o excesso, vou fazer alguns piques aqui, ó. Ficou dessa forma. Venho aqui e passo também a costura de pesponto rente. E a costura de pesponto rente aqui eu vou passar até onde eu conseguir. Não dá pra passar até aqui a pontinha, mas eu venho até onde eu consigo passar. Passei aqui a costura, ficou assim, ó. Consegui chegar até aqui. Então aí ela vai ficar assim. Agora eu vou fazer esse processo aqui do decote pro outro lado. Passada aqui a costura, ó, do outro lado, ficou assim. Agora eu vou vir aqui pro decote das costas e vou passar. E aqui pro acabamento do decote costa, eu já tô com o viés, ó. Eu vou costurar assim já fechadinho mesmo. Só posiciono aqui e venho passando a costura. Vou cortar aqui o excesso. Vou passar também a costura de pesponto rente, ó, virando aqui pro outro lado. E o pesponto rente eu passo em cima do viés. Ficou assim, ó.
Agora eu venho aqui, corto esse excesso, apara esse excesso de margem de costura. Agora é só virar ele aqui para a parte interna e rebater com uma outra costura. Passado aqui a costura, fica assim, ó, na parte interna e com uma costura aqui por fora. Agora eu vou costurar os ombros. Vou posicionar aqui com o ombro da frente, certinho aqui, ó. Vou passar uma costura. Primeiro eu passo uma costura aqui, depois é que eu viro o revel e passo fazendo o acabamento. Passado aqui essa primeira costura, agora eu viro o revel aqui bem na bordinha aqui do decote e passo a costura prendendo o revel. Virando aqui, ó, fica assim o acabamento. E eu vou fazer esse mesmo processo agora aqui pro outro ombro. Passado aqui do outro lado, ó, ficou assim. Agora eu já posso vir aqui e fechar a lateral, juntando aqui, ó, frente e costa, direito com direito. Passado aqui, ó, as costuras da lateral, agora eu vou separar e vou vir aqui preparar a manga. Aqui pra manga eu vou marcar o espaço aqui que eu quero franzir. O espaçozinho aqui do franzido, ó, eu vou pegar mais ou menos aqui na metade e vou marcar. Faço a mesma coisa com a parte costa. E aqui, de uma marcação a outra, é onde eu vou passar as duas costuras para franzir, da mesma forma que eu fiz lá com o babado. Passado aqui as costuras, vou puxar também aqui, ó, as duas linhas. Vou puxar um pouquinho para formar o franzido. Vai ficar assim, ó, franzidinho aqui na cabeça da manga. Vou fechar agora a lateral. Fechar aqui a lateral dessa manga. E agora eu vou fazer esse mesmo processo aqui com essa outra manga. Agora as duas mangas aqui, ó, já estão com o franzido. E antes de colocar aqui, antes de trazer essas mangas para colocar na blusa, eu preciso ir lá no overlock, passar o acabamento aqui, ó, na lateral da manga, na lateral também aqui da blusa e no ombro. Então eu vou lá pro overlock fazer esse acabamento e volto para continuar aqui com a montagem. E aqui, continuando, ó, já passei o acabamento de overlock na lateral, aqui também na manga, passei até aqui na barra. Então agora eu vou fazer a colocação, vou encaixar aqui a manga e costurar. Sempre precisamos observar o lado frente, ó, é esse mais cavadinho. Então precisa ficar assim, frente da manga com a frente da blusa. Para costurar, eu coloco aqui ela por dentro, dessa forma, ó.
Vou centralizar aqui a costura da lateral da manga com a lateral da blusa. Coloco um alfinete e aí é só encaixar, ó. Trago aqui para a máquina. Veja que tá toda certinha já e eu vou passar a costura. Passado aqui a costura, ficou assim, ó. Agora eu vou fazer essa colocação da manga aqui pro outro lado. Costurada aqui a outra manga, ó. Agora eu vou fazer a barra da manga, virando aqui, ó, os 2 centímetros que eu deixei lá na margem, no molde. E depois finalizar fazendo aqui, ó, a dobrinha da barra e passando a costura. A dobrinha aqui da barra vai ser só de 1 centímetro. Finalizei aqui, ó, a costura da barra ficou dessa forma, virado aqui só 1 centímetro. A barra aqui da manga ficou com 2 centímetros. Agora eu vou passar o acabamento de overlock aqui nas cavas, colocar o botãozinho e também passar ferro para mostrar essa peça pronta para vocês. Bem, pessoal, aqui está a peça finalizada. Eu amei esse resultado. Já coloquei aqui o botãozinho, ó. A manguinha bem solta. Olha, essa blusa, para quem gosta de conforto, é nota 10, porque fica realmente, ó, bem à vontade, não fica prendendo nada, fresquinha para usar também, né? Apesar de ter a manga, mas por ser em tricoline, fica uma peça confortável para usar. Muito legal, simples, mas aquele simples bem arrumado. Eu deixei assim a minha bem solta, para colocar aqui dentro do cós aqui, ó, da calça. Então, dei uma arrumadinha aqui. Eu gosto de colocar assim, por dentro do cós, né, da calça. Mas se você quiser, você pode deixar ela também mais ajustada. Pode, inclusive, fazer as pences aqui de cintura, tanto da parte frente quanto da parte costa. Foi esse o resultado do nosso passo a passo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. Deixa um curtir aí no vídeo, compartilha com mais pessoas. Se você quiser, também você pode deixar um comentário aqui abaixo me falando o que você achou desse conteúdo. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.